Baby chasers é a tendência em que pessoas da geração dos nossos pais, ou baby boomers, dependendo de quem fala, se mudam das suas casas para perseguir seus netos em outras cidades. Essa tendência, além de falar um pouco da segregação do núcleo familiar, comenta um pouco, eu acho, dessa nossa epidemia de solidão, comportamento e um monte de outras coisas. Daí eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Bora lá? Bora. Essa tendência, então, dos baby chasers, ou caçadores de bebês, que eu acho muito engraçada a tradução, chegou até mim por meio de um artigo do Wall Street Journal, né? Aí o que acontece é que essa tendência, Clara, ela não é de mídia especificamente, mas ela traz umas reflexões interessantes sobre o comportamento, o consumo e como que a gente desenha o significado em nossos papéis de sociedade, sabe assim? Eu estava até refletindo se valia a pena trazer aqui, porque foge um pouco da nossa linha editorial, mas a discussão em si me pareceu interessante, então bora lá. Basicamente, o fenômeno dos baby chasers consiste em baby boomers, ou seja, pessoas ali dos seus 60 anos, mais ou menos, que nos Estados Unidos estão deixando as suas casas para irem morar perto dos seus filhos para ajudar na criação dos netos, mudando de cidade ou até mesmo de estado para estar mais perto, né? E esse fenômeno, ele está acontecendo nos Estados Unidos muito por conta de uma dificuldade do cuidado dos netos, como também do cuidado de pessoas idosas. Tanto que na matéria aponta de forma muito triste sobre como essa pode ser uma maneira de economizar dinheiro com estes dois gastos, o que eu acho bem horrível enquanto necessidade. Mas, para além disso, né, o movimento também é ligado a uma retenção de capital muito grande que existe na geração de baby boomers, que são detentores ali de boa parte das moradias nos Estados Unidos, né? E por consequência da capacidade desses mesmos baby boomers de venderem as suas respectivas casas para comprarem outras de igual ou menor valor em outras localidades mais baratas, né? Mas com mais oportunidade de emprego também, que foi para lá, para onde que os seus filhos millennials teriam se mudado, né? Então, é um retrato ao mesmo tempo de uma dispersão do núcleo familiar por conta de imperativos de trabalho e estudo, com filhos se distanciando e uma família mais fragmentada mesmo. Ao mesmo tempo, isso também é um retrato da desigualdade geracional que existe sobre a nossa capacidade de comprar uma vida digna, né? Com casa própria e tudo mais, quando comparado às gerações anteriores. Tem até uma matéria do New York Times que comenta sobre esse fato da desigualdade de oportunidade que diferentes gerações encontram para ter uma casa própria, né? Falando ali que cidades nos Estados Unidos em que hoje é até 3 vezes mais difícil comprar uma casa quando você compara os valores de receita versus os valores das casas entre 1970 e 2022. Então, a crise, assim, bem real que a gente sofre. Somado a isso, a gente ainda tem a dita epidemia de solidão, né, que é até priorizada pela OMS enquanto tema a ser tratado ao menos desde 2023, que inclusive a gente já conversou sobre isso aqui, sobre como acaba afetando as pessoas de 30 anos mais, mas que é muito mais severo enquanto crise em pessoas mais velhas, né? Inclusive na matéria da CNN, eles vão falar de como que vai ter um aumento de risco de acidente vascular cerebral em 30% de pessoas que sofrem com solidão, ao mesmo tempo que a gente também vai ter um declínio cognitivo associado ao aumento de 50% na demência por falta dessa socialização especificamente. Então, ver essas pessoas ali nos seus 60 e poucos anos correndo atrás dos seus netos pode ter alguma ligação com esse fator também. E nesse misto de questões, a gente tem esse resultado aí nos Estados Unidos, que é esse fenômeno, né, justamente dos avós se mudando para perto dos seus filhos para participar da vida dos seus netos. Aí eu queria traduzir um pouco essa tendência aqui para o Brasil, conversar um pouco a respeito, mas até aí alguma dúvida, ponderação do que está acontecendo ali nos Estados Unidos, que eu acho interessante, sei lá, sabe? Tipo, pensar essas pessoas de idade mais avançada mudando de vida, de certa forma, sabe? Assim. Não, eu acho curioso. E, assim, é uma coisa que faz sentido, né, tipo, o casal mais jovem tá trabalhando, então eles precisam estar onde tem demanda, né, onde tem emprego, onde eles possam, né, enfim, receber dinheiro e tentar, quem sabe, um dia comprar uma casa e se estabelecer com alguma segurança. E os pais aposentados, já não presos mais em algum lugar específico, poderem se deslocarem para ficar perto dos filhos, né, então faria todo sentido. Agora é muito triste quando a gente pensa na razão econômica, né, tipo: "Ah, não posso", tipo, porque nem acho que é uma questão: "Não posso contratar babá", acho que é uma questão de: "Eu não posso ficar em casa cuidando do meu filho", né, eu não posso ter o meu tempo, o casal se dividir, um trabalha um turno, o outro trabalha o outro, para que eles possam criar os próprios filhos eles mesmos, né.
Então não tem essa opção. A outra opção seria babá. Não tem dinheiro para contratar babá. Então a outra opção é ainda trazer um velhinho, sei lá de onde, para cuidar do filho, Sim. assim, é uma loucura. E aí, não, aproveita que esse velhinho aí a gente não tem dinheiro para deixar alguém cuidando dele e a gente economiza. Então, aí vira uma lógica muito triste, essa lógica de moer gente capitalista, né, que deixa de ser uma coisa de afeto e vira uma questão aí de conforto econômico que eu acho bem triste. É bem triste, não? Tanto que na notícia, aí eles falam lá, tipo, o relato dos filhos, achei horrível. Não, a gente trata eles como se fossem funcionários, até para tirar férias tem que ter PTO, né? Paid Time Off. Que aí, tipo, a partir dos dias trabalhados, a gente fica brincando que precisa. Gente, que absurdo. Tipo, transformando uma relação familiar em uma relação meio de trabalho e em algum grau de exploração, né? Não, e é muito doido, né? Porque Exploração assim. eu fico pensando que na minha vida eu tento o máximo possível desmonetizar as relações, né? Isso, é É um legal, é. esforço muito. A gente já conversou disso, eu não sei se no Mimimídias, né? Mas esse esforço de, tipo, no que se trata de amigos, por exemplo, quando um amigo pode ajudar o outro com alguma coisa, mesmo que seja com trabalho, né? Ao invés de remunerar o amigo financeiramente, dar um presente para o amigo, pagar um jantar, né? Essa ideia de desmonetizar os relacionamentos, né? E não, é tipo assim, você pagar a Meio pessoa que é seu estranho, né? pai, sua mãe, e tipo, cobrar férias da pessoa para economizar dinheiro, assim, para a pessoa cuidar. É bem bizarro, assim. É, bem estranho. Enfim, até aí beleza sim, beleza mais ou menos, né? Só que quando eu, pensando, né, dessas pessoas mais velhas que se mudam para perto dos seus filhos, né? Quando eu olho ao meu redor aqui no Brasil, o que eu vejo, na verdade, é bem o oposto do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem essa mesma perspectiva, claro, assim. Que aqui no Brasil, por outro lado, eu não vejo essa tendência equivalente, né? Parece que existe, pelo menos ao meu redor, uma questão, ok, do êxodo dos filhos e filhas para a capital, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em busca de trabalho e educação, de fato isso acontece, mas eu sinto que mais comum do que pais se mudando, existem filhos e filhas abandonando suas vidas anteriores e retornando às suas cidades natais para ter a ajuda dos pais para os cuidados dos recém-nascidos, né? Tem um pouco do home office que permite essa mudança com menos dor, mas nem sempre é o caso. Daí, cada vez mais eu tenho tido contato com pessoas que são pares nossos, que têm tido filhos, e é assustador, assim, né? O grau de trabalho e dedicação que requer a criação de crianças, né? Isso falando de pessoas que podem contar com um par, mas é um cenário ainda mais complexo, né, e debilitante, para ser bem honesto, quando a gente fala de mães solos, que é bem frequente na nossa geração, não é uma exclusividade nossa, é claro, mas que traz essa complexidade, né? Porque envolve do cuidado, educação e atenção na criação das crianças, ao mesmo tempo que se precisa lidar com as próprias complexidades, necessidades, trabalho e vida social. Quando a pessoa está de fato sozinha, a gente vê o quão exaustivo isso tudo pode ser. E eu conheço gente justamente desse cenário que teve que largar o emprego de outra cidade em que era bem estabelecida e que teve de fazer essa escolha de se mudar para perto dos pais para poder dividir um pouco desse cuidado, ao mesmo tempo que consegue, agora sim, dedicar um pouco mais de tempo para si, né, o que é fundamental. E essa realidade acaba que me bate um pouco mais de perto, assim, ainda mais que agora, morando longe da cidade dos pais, né, tive uma mudança recente no Rio de Janeiro, enfim, né. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe disso, né, mas enfim, né, então bate um pouco essa ideia, e aí a ideia de ter filhos parece mais distante, justamente por essa competição de atenção que é necessária para a gente pensar na nossa carreira e tudo mais, e olha que eu sofro muito menos porque eu sou homem, porque quando a gente pensa numa questão estrutural, isso é muito mais perverso historicamente com mulheres, né, que acabam, quando ocorrem separações eventualmente, normalmente se tornam mães solos e pais ausentes, né, isso que acontece historicamente, que é horrível, né, enfim. E aí esse tema de baby chasers me fez pensar nisso tudo, na necessidade da rede de apoio, no caso de criação de crianças, mas muito mais em sobre como essa é uma realidade que não se reflete da mesma forma no Brasil, mas que no final das contas também traz um pouco de todo esse outro contexto, enfim, econômico, complexo, né? E sobre essa necessidade de a gente transformar isso um pouco em discussão de política pública, e não só de atitudes individuais, sabe, de tendências comportamentais. Faz sentido algum outro comentário? Não faz. Inclusive, enquanto você estava falando, eu lembrei que eu conheço pelo menos uma pessoa que efetivamente contratou a mãe para cuidar do filho, Uau! aqui no Brasil.
Então, na real, talvez esteja acontecendo mesmo, assim. Eu lembrei que, tipo, eu estranhei, eu achei diferente, assim, achei... Sabe aquela coisa que eu fiquei, tipo assim, nossa... mas agora você falando como tendência global, fiquei pensando que talvez esteja acontecendo mais no Brasil ainda do que a gente imagina, assim. Eu sei de pelo menos um caso. E uma outra questão que é interessante, até que eu fiquei refletindo depois, é sobre como que eu não gosto da ideia dessa forma de remuneração especificamente. Eu não estou confortável com isso. Mas é uma forma de combater uma invisibilização desse tipo de trabalho também, ao mesmo tempo, né? É reconhecer que é um trabalho que de fato existe, que é um trabalho, né? Então tem essa outra perspectiva aí. Enfim, achei interessante essa tendência dos baby chasers, que não só ressalta aí o choque geracional de acesso a recursos, como também o choque de desigualdade de acesso a recursos entre norte global e sul global, né? Que tem um pouco desse reflexo também. Que tem tendências, né, que parecem fazer sentido, mas que não são nada mais do que um fruto de um contexto econômico, que torna elas possíveis, né? Possíveis para uns, talvez nem tanto para outros contextos que poderiam talvez fazer um pouco mais de sentido.